Olá, novamente estamos aqui no nosso canal trazendo uma breve mensagem. E esta mensagem ela faz parte da série Explicando as Escrituras. Vou ler 2 versículos bíblicos que estão em conexão com a explicação. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O escritor Ciro Sanches, em um dos seus livros sobre erro que os pregadores devem evitar, levanta essa questão, e eu estava também meditando sobre um seminário sobre a família, que usou 2 termos que pretendo também comentar sobre eles no final da explicação, que é iatizar e bamar. Então muitas pessoas ficam confusas quando comparam Gênesis 1, 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Afinal, perguntam: quem foi criado primeiro? Foi o homem, Adão, ou a mulher, Eva? E aí, dando a entender que ambos foram criados no mesmo momento, não é? Não há contradição alguma, a não ser na mente de pessoas que não leem o contexto. Então o contexto é importante, aquilo que vem antes e depois. Talvez o que acentue essa confusão seja o fato de não se atentar para os verbos, né? O verbo criar e o verbo formar. E então, no próprio hebraico, não é? Quando o termo é usado, né, no que diz respeito a criar, é criar do nada. Então isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criar do nada. Também lá em Gênesis, no capítulo 1, as primeiras palavras da Bíblia hebraica, que é o título do livro de Gênesis, realmente tem a ver com estas palavras. No princípio criou Deus. Então, no princípio é Bereshit, Bará, Elohim, Bará, criar do nada. Da mesma forma, quando a Bíblia fala sobre criar, é do nada. Nosso Deus, ele é aquele que criou, né? E ele cria do nada. Nesse sentido, homem e mulher foram de fato criados imediatamente. Gênesis 1, 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas, na segunda passagem, Gênesis 2:7, que li para vocês, o verbo empregado é formar. Dar forma ao que já estava previamente criado. Alguém pergunta, por que Paulo disse que o homem foi criado primeiro? É aí que alguns pregadores cometem alguns equívocos, não é? Não foi Paulo quem disse essas palavras. Quem diz isso são alguns pregadores que não verificam o que realmente está escrito. Abre aspas, vou fechar aspas, são palavras, inclusive, do professor Ciro Sanches, professor de hermenêutica, não é? É escrito em 1 Timóteo 2,13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo Paulo não usou o verbo criar em 1 Timóteo 2,13, mas formar, em conexão com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Segue-se que o homem e mulher foram criados no mesmo momento juntos. Na hora de formar, Deus começou pelo homem, Adão. Talvez ele tenha deixado a mulher para depois, com o intuito de dar-lhe um melhor acabamento em matéria de beleza. Me faz lembrar de um material sobre família que li, do saudoso exegeta, professor, pastor Antônio Gilberto, quando ele usa 2 termos na questão da formação do homem e da mulher. Primeiro termo em relação ao homem, iatizar. Até mesmo na formação há uma diferença interessante. Então Deus criou o homem com uma forma, né? Algo assim,
foi mais rápido, formando. Nós já vimos que Deus criou de uma vez Adão e Eva, não é? Gênesis 1:27, mas houve a formação. Mas mesmo na formação, o termo para o homem é iatizar. É criado de forma assim, vamos assim dizer, sem aquele acabamento. Como diz aqui na nossa explicação, né? Ele tenha deixado a mulher para depois, com o intuito de dar-lhe um melhor acabamento. Então o termo é bamar, criar lentamente. Por isso que a gente vê que há algumas diferenças entre o homem e a mulher. Que Deus abençoe e que nós possamos a cada dia melhorar na compreensão bíblica. Até o nosso próximo tema na série Explicando Termos, Versículos Bíblicos. Amém.